Apocalipse, um livro muito especulado, né? As pessoas gostam muito de saber a respeito do Apocalipse. Nós não temos a disciplina escatologia. Escatologia é uma disciplina dentro da teologia sistemática. Mas nós temos o Apocalipse. O Apocalipse o nome já entendemos por revelação. O nome Apocalipse significa revelação. Revelação. Então, dentro desse conteúdo de Apocalipse, nós vamos aí estudar algumas questões. Hoje nós vamos trabalhar 3 capítulos. Depois, no capítulo 4, fala das cartas às igrejas. Alguém sabe falar quais eram as 7 igrejas, sem olhar no livro ou na Bíblia? Exatamente. Parabéns. Exatamente. São estas disciplinas, estas igrejas aí que tiveram cartas direcionadas a ela. A igreja, claro, destinada à igreja, mas ao seu responsável, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo. E aí alguém pensa, o anjo, a igreja é pastoreada por anjo, então. Não é que a igreja era pastoreada por anjos. É que o líder da igreja tinha essa observação em relação à carta, ao anjo da igreja que está lá. Estava, claro que é sentido figurado, é uma alegoria, é uma analogia. O que é que um anjo faz na sua atividade angelical? O anjo, ele é mensageiro, ele é o portador da mensagem de Deus para os homens. Assim aconteceu com Daniel, assim aconteceu com tantos outros mensageiros de Deus que levaram palavras aos homens da parte de Deus. Então, o livro, as 7 cartas do Apocalipse, que estão lá no capítulo 2 e no capítulo 3, estas 7 cartas, elas são dentro de um contexto histórico. Então, nós vamos também fazer algumas abordagens, mas nós vamos precisamente hoje trabalhar o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. No capítulo 1 nós temos o livro do Apocalipse, no capítulo 2 nós temos os Apocalipses apócrifos e no capítulo 3 nós temos as interpretações do Apocalipse. Então, é preciso que a gente compreenda, que a gente entenda, procure se atentar ao máximo quando a gente vai estudar o Apocalipse, para a gente não sair mentindo em cima das tribunas, não sair inventando coisas, não sair falando aquilo que a Bíblia não disse. Então, nós vamos estudar o livro do Apocalipse, os apocalípticos, ou os apocalipses apócrifos. Vocês sabem o que é apócrifo? Alguém lembra que nós falamos da literatura apócrifa no decorrer do seminário? Nós falamos. Isso, que se não tem inspiração, os livros que estão fora do cânon sagrado, que estão fora quando o cânon sagrado se fechou, os livros que não tinham autoridade espiritual, que não foram considerados autoridade ou inspirados por Deus, esses livros foram deixados fora, porque não tinha inspiração. Então, apocalípticos apócrifos, o que é Apocalipse? Apocalipse é revelação. Mas eu preciso, antes de começar a estudar qualquer texto bíblico, qualquer livro da Bíblia, eu preciso, primeiramente, identificar seus gêneros literários. Eu preciso, primeiramente, identificar seus gêneros literários. O livro de Apocalipse, dentro do seu gênero literário,
ele é um livro que o nome já diz, é revelação. E por que ele é um livro que ele é revelação? Porque ele tem símbolos e tem visões. Esta característica do livro de Apocalipse, ele tem símbolos e visões. O Apocalipse é um livro do seu estudo, dentro da sua aplicação, dentro da sua abordagem. Ele é um livro que tem visões e tem símbolos e, portanto, é um livro de revelação. Segundo, há no livro de Apocalipse também o gênero profético, porque há no livro de Apocalipse também profecias, palavras preditas a respeito do que será, a respeito dos tempos vindouros, a respeito dos tempos futuros. Então, o Apocalipse é também um gênero profético. E o Apocalipse também tem o gênero epistolar. Significa isso? Ele não só tem visões e símbolos, não apenas tem somente profecias a respeito do porvir, como ele também tem cartas, a exemplo, as 7 cartas que são destinadas às 7 igrejas da Ásia, dentre elas a igreja de Éfeso, de Filadélfia e todas as outras mais que nós temos aqui. Então, são estes aí os 3 gêneros literários que eu falei para vocês, para todos os senhores e senhoras e senhoritas: apocalíptico, profético e epistolar. Então, eu já identifiquei que no livro do Apocalipse eu tenho esses 3 gêneros. A partir daqui eu já compreendo que eu encontrarei, no livro do Apocalipse, eu encontrarei cartas, eu encontrarei profecia e eu encontrarei símbolos e visões. Então veja, não é só a simbologia, não é só símbolos e visões, não é só a profecia, mas é também as cartas. Quando eu estou trabalhando questões epistolar, então eu estou dizendo que o Apocalipse existe também no seu contexto histórico, da sua abordagem, da sua aplicação. Significa dizer que tudo no Apocalipse não é somente simbologia. É também parte histórica, mas também não é só história. É também profético, mas também não é só profecia, é um conjunto. Então, quando vamos analisar o Apocalipse, estudar qualquer livro da Bíblia, eu preciso identificar os seus gêneros, eu preciso identificar o gênero literário. A partir desta identificação é que eu vou conseguir construir a minha base de conhecimento, a minha base de conteúdo. Senão, vai ficar perdido. Praticamente eu não vou saber de absolutamente nada. Aí vai ficar pregando por aí textos isolados, criando alegorias onde não existe. Um camarada estava ministrando, ele pegou aquele texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Eu que vivi fui morto, e eis que estou vivo para todo sempre, tendo as chaves da morte e do inferno. Aí diz que Jesus, quando chegou lá no inferno, ele dizendo na pregação dele, Jesus foi chegando no inferno, e o diabo, Satanás, quando viu que Jesus se aproximava, aquele clarão que fica reluzente no inferno, Satanás fica procurando lugar para se esconder e não encontra. Jesus olha para ele e diz: vem cá, Satanás. Aí isso o camarada pregando. Aí chegou lá, quando Satanás chegou lá, ele disse: me dá a chave, me dá a chave, me dá a chave. Aí Satanás foi e entregou a chave para ele, ele tomou a chave, pisou no pescoço dele. Aí quando ele pisou no pescoço dele, aí se cumpriu aquela passagem lá de Gênesis 3 e 15. Porque
Da semente da mulher nascerá um, tu ferirás o calcanhar dele, e ele ferirá a tua cabeça. Se cumpriu ali. O sangue de Jesus tem poder. Eu fico imaginando a mentalidade do ser humano, a forma como o ser humano faz as suas metáforas, faz as suas alegorias. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode dizer o que a Bíblia disse, o que a Bíblia nunca disse. Tem gente que diz, irmão, está escrito na Bíblia, faz por ti que eu te ajudarei. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Está na Bíblia. Só se for no livro de Acrescentares, do profeta Heresias. Porque na Bíblia Sagrada eu desconheço. Mas, enfim. Então, o livro de Apocalipse está aí na nossa... Eu virei, vocês estavam anotando, desculpe. Então, isso é apenas aspectos introdutórios. Nós vamos chegar onde, de repente, você está pensativo sobre muitas questões. Você já chegou aqui com uma caçamba de perguntas para mim. Eu vou fazer questão de fazer uma abordagem sobre as 70 semanas de Daniel. Certamente há uma dúvida, talvez, por parte de muitas pessoas, por dificuldade de compreensão dessas 70 semanas, seu aspecto profético, sua similaridade, sua junção com os textos apocalípticos, até porque só existem duas literaturas apocalípticas na Bíblia que dão esse respaldo, dentro do cânon sagrado, que são livros realmente conhecidos como Apocalipse, pela sua convergência. É o livro de Daniel e o livro de João, a revelação do Apocalipse. Estes, sim, são literaturas apocalípticas que não são apócrifos, estão dentro do cânon sagrado, está dentro da Escritura. Então, dentro dessa perspectiva do livro de Apocalipse, nós temos aí a sua autoria. Alguém sabe quem foi o autor do livro do Apocalipse? João foi o autor. Quem foi esse João aí que foi o autor? Nós temos aí na Bíblia João o Batista, nós temos João, o discípulo de Jesus, conhecido como discípulo amado, ou o discípulo do amor. Quais desses dois Joãos foi o comentarista, foi o que escreveu o Apocalipse? O discípulo. João é interessante observar como Deus preserva as pessoas, como Deus preserva dentro do intuito dele de fazer com que este ser, ou este evangelista, ou esta pessoa chamada por ele, como ele tem o interesse de preservar. Quando ele quer preservar, ele preserva. Quando ele permite morrer, também morre. Exemplo, Nero perseguiu duramente os cristãos no século I. Nero passa o tempo, João continua trabalhando. Passadas as perseguições de Nero, vem a destruição do Templo de Jerusalém, a destruição de Jerusalém no ano 70, liderada por Tito. Não é Tito o discípulo que Paulo coloca para pastorear a igreja de Creta, não. A partir dali, as pessoas foram dispersas, os cristãos se dispersaram por todas as partes. Dentre esses cristãos que se dispersaram, estava João, que saiu fora também para não morrer. A história aponta aí que dentro desse período, entre o ano 67 e 68, não vou entrar na definição de datas, mas
Paulo e Pedro morrem neste período de perseguições. Paulo e Pedro morrem nesse período de perseguições. João, passado o tempo, passou Nero, Domiciano é o novo imperador. E Domiciano, diz a história, que ele fica cerca de quase 10 anos, Domiciano, dentro da sua regência. Domiciano, ele emprega emboscadas para destruir as pessoas, para destruir os cristãos. Só que a punição que ele deu para João não foi matá-lo. Ele decidiu exilar João na ilha de Patmos. Neste tempo, neste intervalo, o gnosticismo, que nós falamos disso aqui, já estava crescendo. Neste intervalo, muitas questões de desconstrução da Sagrada Escritura, desconstrução da sã doutrina estava. Então, João recebe uma punição. A punição é ser exilado na ilha de Patmos. Quando ele está exilado na ilha de Patmos, aí ele recebe a revelação que chamamos de Apocalipse. Então ele começa, a partir dali, a receber tudo o que ele estava sendo agente, mensageiro de Deus, para receber tudo isso. E a escrita, ela é destinada a quem? A escrita, ela é destinada à igreja, a todos aqueles que fazem parte desse contexto. E aí, o Apocalipse tem 3 divisões. O Apocalipse é trabalhado em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Que implica dizer, para quem foi escrito? Foi escrito para a igreja do século I. Presente de João, passado para nós. Foi escrito para a igreja de Cristo em todos os tempos. Futuro para João, presente para nós, a igreja hoje. E foi escrito a respeito de ações futuras, a respeito de Jesus e da sua volta, do seu triunfo sobre toda a humanidade. Futuro para João, futuro para a igreja e eternidade, que está aguardando a todos. Então, a Bíblia, o livro do Apocalipse, ele está trabalhado, ele está apresentado em 3 tempos: passado, presente e futuro. Ele é para a igreja, foi para a igreja do século I, é para a igreja de todos os tempos e tem verdades essenciais daquilo que acontecerá ainda nos últimos dias. E, portanto, esta é uma questão introdutória a respeito do Apocalipse. Pergunta: quando a gente chega no capítulo 2, os apocalipses apócrifos. O que é apócrifo? Que não fizeram parte do cânon sagrado. São considerados apócrifos por não terem autoridade divina, não serem inspirados por Deus. Então, são literaturas que existiram, apenas com o seu fundo histórico. Tem pessoas aí que pegam livros de história e querem atribuir como autoritativos. Conheci um camarada, não vou falar o nome, mas ele acreditava profundamente nas profecias de Nostradamus. Tudo que Nostradamus falou está acontecendo. Está acontecendo porque ele falou, ou está acontecendo porque teria que acontecer, independente de ter falado. Só que pessoas colocam, muitos seres humanos aí hoje colocam algumas literaturas históricas em pé de igualdade com as escrituras. Então tem que tomar cuidado. No Antigo Testamento tinha alguns apocalipses. No Antigo Testamento.
Aí eu tenho o Apocalipse de Elias, tem o Apocalipse de Sofonias, de Zacarias e de Esdras. Tem até o livro de Esdras, teria aí a segunda carta de Esdras, a quarta carta de Esdras. São literaturas apocalípticas que tinham a sua aplicação no Antigo Testamento. Por que apocalíptica? Eu disse, por que apocalíptico? Por que Apocalipse? Qual é o gênero? Quais são os gêneros dentro do Apocalipse? Que eu disse primeiramente, ainda na nossa introdução. Quais eram os gêneros apocalípticos? Os gêneros do Apocalipse. Ou seja, tinha símbolos e visões, tinha profecia, tinha na profecia e tinha o caráter epistolar. Nos apocalípticos, ou nos apocalipses do Antigo Testamento, Elias era profeta. Então, o que ele falava de algo que era relacionado àquilo que receberam da parte de Deus, ou seja, revelação. Certo? Deus entregava. Então, por isso que foi considerado Apocalipse também. Por quê? Porque tinha essa conotação de trazer a característica do símbolo, a característica das visões. Elias, a comunhão com Deus, evidentemente, muito grande, mas nós não temos textos de Elias na Bíblia Sagrada. Nós temos relatos a respeito do profeta Elias. Mas não tem o livro de Elias. Tem? Não tem. Temos os relatos a respeito dele, não o livro dele. Sofonias, profeta. Aí nós temos o livro do profeta Sofonias, do profeta Zacarias e do escriba Esdras. Tem textos. O livro de Esdras, então, eram considerados Apocalipse, quarto Esdras. Até o quarto livro já tinha. Embora homens de Deus não têm literaturas a respeito deles, no sentido de Elias ter escrito, Sofonias, Zacarias, limitando-se à literatura profética do seu tempo, e Esdras também limitando-se à literatura histórica do seu tempo. A literatura apócrifa, ela cai no esquecimento, ela é praticamente esquecida e prevalece somente aquilo que realmente foi inspirado por Deus, realmente foi de autoridade divina. Agora, o Apocalipse, compreendendo os textos-chave do Apocalipse, observamos o seu aspecto em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Eu penso, não estou afirmando, mas eu posso inferir que se trata de entendimentos a partir dessas literaturas. Por exemplo, alguém já ouviu falar sobre as 2 testemunhas do Apocalipse? Quem serão essas 2 testemunhas? Alguém já ouviu alguém dizer quem serão? Elias e Enoque. Se faz muito essa afirmação. E aí eu pergunto, o que é que vocês pensam disso? É certo ou errado? Esta afirmação, ela é equivocada ou ela é correta? É. A afirmação, ela é equivocada. Porque eu não posso entender. E aí quando eu faço minha exegese, que é a exegese, é aplicar
a Bíblia não diz, por que eu tenho que dizer? Esse é um ponto. Onde é que eu penso? Agora aí é uma questão minha. Eu penso que pode ter tirado essa ideia de Enoque do livro Revelações de Paulo. O livro Revelações de Paulo é um livro, é uma literatura que existiu, considerada apócrifa, mas nas Revelações de Paulo tem um texto que diz assim. Observe que lá no texto aos Coríntios, Paulo diz: eu subi, eu fui até o terceiro céu, lembra? Eu não sei se no corpo ou se fora dele, eu sei que eu vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. É o que Paulo está dizendo. Isso está na Bíblia. No livro Revelações de Paulo está escrito que Paulo chegou até o céu. Quando Paulo chegou até o céu, o ser que lhe acompanhava, lhe apresentava as pessoas que estavam ali. E olhou e viu de longe um ancião de cabeça branca. E quando, eu estou falando que isso é no livro Revelações de Paulo. E quando o ancião chegou perto deles, o ser que lhe acompanhava disse para Paulo: Paulo, este aqui é Enoque, e ele será uma das duas testemunhas nos últimos dias. Mas não é Bíblia. Isso é no livro Revelações de Paulo. Entenda o que estou explicando. É daí que começam a nascer as conjecturas, as heresias, porque pegam essas literaturas que estão fora do cânon sagrado e começam a fazer suas observações, suas exposições, e aí começa a dizer que a Bíblia disse o que a Bíblia não disse. Daqui a pouco está abrindo o livro lá de 1º e 2º Macabeus, está querendo pregar dentro da igreja, daqui a pouco está lendo o livro de Judite, de Tobias o escriba, e por aí vai. Daqui a pouco, ao invés de ler Eclesiastes, vai ler Eclesiásticos. Daí a pouco, ao invés de ler Provérbios de Salomão, vai ler Sabedoria de Salomão. Então, como eu disse, irmão André, não é a Bíblia que diz. O que é que a Bíblia diz? Que Paulo disse. Ele, inclusive, fala na terceira pessoa. Paulo fala na terceira pessoa. Conheci um homem. Era ele. Mas ele falava na terceira pessoa para sair completamente do cenário. Conheci um homem, não sei se no corpo ou se fora dele. Foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ou seja, ele viu, mas ele se coloca no patamar da nulidade, diz. Ao homem não é lícito falar. Ele se coloca na terceira pessoa, mesmo tendo visto, se coloca na terceira pessoa, num lugar insignificante, e não é digno de falar nem para ele mesmo o que ele viu. Mas ele viu. Aí os homens, aí nas literaturas as pessoas começam a querer encontrar o que a Bíblia não disse. Aí vai querer procurar qual era o espinho na carne de Paulo. Aí vai colocar o espinho do que quiser. Vai querer saber qual era o sinal que Deus deixou em Caim quando marcou ele lá com alguma coisa, de alguma forma. Então, perceba a diferença. Se Deus quisesse que alguém deixasse registrado, ele teria mandado escrever, teria mandado registrar. As heresias, elas têm uma característica de ficar colocando detalhes
a fim de que tire os olhares do que é essencial. Quer um exemplo? Tem um grupo sectário aí que diz assim, que Jesus não morreu, não foi numa sexta, foi numa quarta. Tem um grupo sectário aí que é o mesmo, diz assim, ele não morreu, não foi numa cruz, foi no madeiro. Qual é a diferença? É que o madeiro é só uma estaca atravessada, que ele carregava na horizontal. E a estaca vertical já estava lá. Esses detalhes insignificantes. Por que, pastor, o senhor chama de insignificante? Já lhe digo. A essência não é onde ele morreu. A essência não é se ele morreu atravessado, deitado, em pé, se a estaca tinha 40 metros de altura, se tinha 2 metros de altura, se tinha 1 metro de comprimento, se não tinha, qual era a profundidade do madeiro no solo, qual era a altura do madeiro, isso não importa. O que importa, a essência é, ele morreu crucificado, e ele ressuscitou, e ele está vivo. Isto é a essência. Aí eles querem, não, é porque a cruz lá tinha uma espessura tal e tal, não sei o quê. É igual o outro, vai falar do tabernáculo aí, quer colocar o tabernáculo como símbolo de tudo. Não, o fio que puxou a tenda, esticava a tenda, esse fio significa isso, aquilo outro. Isso é característico das seitas. A pessoa, quando ela quer contar uma história que não é verdade, ela começa floreando. Porque a história não é verdade, ela precisa de apetrechos na história, para que a história tenha uma característica mais real. É igual morto. O camarada, depois que morre, vai para a funerária, eles deixam o defunto todo maquiado, todo arrumadinho, o defunto todo, o cara está morto, mas dentro do caixão está bonitinho. É flor, é roupa arrumada, é sobrancelha feita, é dente no lugar, é cabelo no lugar, é barba feita, bonitinho, para sair bonito na foto dentro do caixão. Vai mudar o estado dele? Não vai mudar o estado dele, mas é necessário que enfeitar, para ver se consegue florear e parecer com vivo, mas não está mais vivo, está morto. Então, as heresias, esses grupos sectários, que principalmente as linhas de interpretações do Apocalipse, querem enfeitar, tirar, ou acrescentar, ou multiplicar, ou subtrair, ou dividir, a fim de que consigam o resultado que eles tanto esperam, confundir a cabeça das pessoas. E aí, alguém aqui já ouviu alguém falar sobre a volta de Jesus? Jesus vai voltar daqui a 3 dias. Os grupos sectários normalmente marcam o dia da volta de Jesus. Quando naquele dia nem os anjos sabem, mas unicamente o Pai. Tem uma versão da Bíblia que diz assim, naquele dia nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E tem outra versão que diz, naquele dia nem os anjos, mas somente o Pai sabe. Aí tem diferença entre uma afirmação e outra? Tem. Qual é a diferença? É que dentro de algumas literaturas ou interpretações que tentam diminuir ou colocar a pessoa de Jesus Cristo em um nível de subordinação ao Pai, porque ele não é subordinado ao Pai, ele e o Pai são um. Mas algumas linhas de interpretações e grupos que traduzem a Bíblia em seus estudos tentam colocar Jesus em caráter de subordinação ao Pai.
no sentido da autoridade divina. É por isso que vai aparecer em umas que somente o Pai, mas os anjos não sabem, outras também vai aparecer que o Pai, somente ele sabe, nem o Filho e nem os anjos. Ora, se Jesus não soubesse, então Jesus não era Deus, porque ele esvaziou da sua glória, ele não esvaziou da sua essência, ele deixou a sua glória e não a sua essência. Ele continua sendo Deus, até porque se ele não continuasse sendo Deus, ele não saberia e não teria autoridade e poder para saber que traidor estava com ele. Na sua onisciência, sabia daquilo que ia acontecer, sabia. Na sua onisciência, mesmo sendo Jesus, mesmo antes da morte, ele sabia. Então, Jesus continua sendo Deus, esvaziou da sua glória. Esse é o estado de humilhação, mas ele não deixou de ser Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas não deixou de ser Deus, continuou sendo. Ou seja, ele não reivindica na terra a sua autoridade divina. Ele não reivindica, ele não bate no peito e diz: eu sou isso, eu sou o que sou.